Bom galera, se nos últimos episódios de Lord of the Mysteries a gente teve algo mais parado explicando como funciona esse mundo, dessa vez no episódio 3 a gente teve animação pra todo lado, uma trilha sonora boa e uma qualidade de animação de tirar o fôlego. Pois é, esse episódio 3 foi insano, porque a gente teve confronto épico contra um monstro aterrorizante, um artefato misterioso selado e uma luta bem surpreendente contra o palhaço, que eu acredito que pode ser a engrenagem que vai virar tudo de cabeça pra baixo. E o que dizer do Clem Moretti? O novato inexperiente que já está surpreendendo todo mundo dentro da obra. Bom, se você quer saber de tudo isso, então fica até o final desse vídeo que a gente vai analisar e comentar tudo o que aconteceu nesse último episódio de Lord of the Mysteries. Então antes de começar, já dá o like e se inscreve no canal para mim saber que vocês estão gostando desses vídeos e eu poder continuar fazendo mais vídeos de Lord of Mysteries. Bom, o episódio já começa com o nosso grupo de investigadores indo até a casa da família Bieber, que teve um contato com o caderno da família Antígonos. Ali a gente descobre que o pai da família acabou morrendo, mas que o filho, Ray Bieber, anda desaparecido. Então nada melhor que o nosso protagonista com os poderes de vidente utilizar a habilidade de adivinhação para rastrear o paradeiro de Ray Bieber. Porém, ao utilizar os poderes dele, a gente vê que a bengala acaba meio que perdendo o controle e tenta atacar o protagonista. Mas Doom acaba intervindo e protegendo ele, dizendo que há uma força poderosa e misteriosa que está interrompendo os poderes de adivinhação, e que então, para esse caso mais delicado, eles precisam de algo muito mais poderoso. É então que eles decidem usar um artefato selado de classe 2. Os artefatos nesse mundo são classificados por categorias, sendo o da classe 2 perigosa. Tão perigosa que eles precisam de autorização da catedral para poder utilizar esses artefatos. Nesse meio tempo a gente vê que Clem ele acaba ganhando um pêndulo topázio. Esse objeto amplifica a comunicação espiritual e melhora as habilidades, poderes de adivinhação dele. Ali também tivemos a introdução de outros 3 Beyonders que vieram ajudar eles nessa missão, sendo eles um Beyonder com o poder do pesadelo, de sequência 7, o coveiro, de sequência 8, e a personagem que já foi introduzida anteriormente, a Dali Simon. Ela é uma médium de sequência 7. É a mesma personagem que no primeiro episódio da série utilizou os poderes dela para tentar ler a mente e as lembranças do Clem. E bom, ali a gente viu que o Doom Smith ele tá um pouco preocupado em relação à utilização desse artefato, porque o artefato aprovado pela catedral é o artefato 2049, um boneco com um instinto meio que assassino e macabro, capaz de colocar fio nas pessoas e com isso acabar controlando elas da forma que ele desejar, meio que tornando as pessoas como marionetes. Vemos que assim que o artefato é desselado, ele já corre e tenta assassinar o Clem, além de ficar perseguindo o Clem por toda a sala. Doom então explica que a perseguição desse artefato contra o Clem é porque esse mesmo artefato ele foi criado pela família Antígonos e que ele reage a qualquer relação com a família Antígonos, sendo que o Clem já teve contato com o caderno da família Antígonos e que talvez isso esteja atraindo o boneco macabro. Ali na sala então eles acabam jogando o casaco de Ray Bieber e percebemos que o boneco fica muito agressivo correndo em direção ao casaco, afirmando assim que Ray Bieber tem uma relação direta com a família Antígonos. Nisso então eles utilizam o artefato como forma de rastrear o paradeiro de Ray Bieber. Bom, depois disso a gente descobre que Ray Bieber está em um armazenamento abandonado, executando um tipo de ritual, um ritual que acaba transformando ele em um monstro e consumindo o caderno da família Antígonos. Com a chegada do Clem e do pessoal, eles notam que tem algo de estranho. Clem utiliza o pêndulo e descobre que realmente tem algo perigoso vindo dali, até que surge Ray Bieber, transformado numa criatura horrenda, típicos de monstro Lovecraftiano, e corre para cima deles. Os Beyonders, obviamente sem perder tempo, já acabam disparando tiros que Leonard, o Doom e a Dali se juntam utilizando os poderes deles para tentar parar o monstro. E eu vou falar, pessoal, eles utilizando o encantamento do poema da meia-noite, eu achei muito foda, muito da hora. Ainda mais com a voz deles de fundo, falando em um idioma totalmente desconhecido, meio que como se fosse conjurando a habilidade. Ficou realmente algo muito da hora de tirar o fôlego, sem contar com a animação, cara. Animação 10/10, nada menos que isso. Após eles utilizar esse combo deles, a gente percebe que os poderes não afetam ele, não consegue prender ele. É então que o Doom ele percebe que esse monstro é um pouco diferente. Ele não parece ser só um Beyonder que perdeu o controle. Ele parece mais uma alma morta. E que por tratar de algo meio que desconhecido, eles ficam um pouco perdidos sem saber o que fazer. É aí então que a Dali utiliza sua habilidade
habilidade Olhar da Morte. Habilidade essa que permite que ela descubra o ponto fraco da criatura, já que eles estão lidando com algo desconhecido que está sendo possuído pelo caderno. Ao mesmo tempo que Dali está utilizando sua habilidade, Doom também entra em ação e utiliza a habilidade Rede dos Sonhos, que serve para conter o inimigo. Eles trabalham em equipe para tentar conter o monstro, enquanto a Dali tenta descobrir qual que é o ponto fraco dele. E novamente eu vou ter que elogiar a animação e os efeitos quando eles estão conjurando as habilidades. Realmente é algo muito bonito e que eu pararia para ver toda hora. Mas durante a conjuração, o caderno acaba reagindo de uma forma meio que estranha e acaba ferindo, perfurando o Doom, arremessando todo mundo para longe. Porém, em meio a todo esse caos, o nosso protagonista ele foi o ponto de virada, utilizando o feitiço de sono profundo e acaba colocando a criatura para dormir. Assim então dando tempo suficiente para Dali conseguir descobrir qual que é o ponto fraco do monstro e dar o golpe final, desferindo vários golpes com a mão do submundo, o que acaba explodindo com o monstro, arremessando a Dali para muito longe. De começo eu fiquei um pouco preocupado, porque a gente vê o Doom correndo lá para salvar a Dali, então eu pensei que talvez ela pudesse ter perdido a vida, porém ali o Doom ele acaba dando uma poção de vida para ela, e pelo visto ela acaba se recuperando, sem estar em risco de vida. Com a derrota dessa criatura, finalmente o Clank ele consegue ter acesso e pega o caderno da família Antígonos. Mas obviamente estava tudo muito perfeito para ser verdade. Nesse mesmo instante acaba aparecendo um palhaço misterioso e tenta roubar o caderno. Todo mundo percebe a presença dele e acaba atirando no palhaço, mas aí eles percebem que era somente uma ilusão. Eles descobrem que esse palhaço é um Beyonder de sequência 7 e tentam capturar ele. Ali a gente vê uma animação e coreografia de luta muito da hora. Vemos também que esse Beyonder é muito ágil e que ele utiliza vários truques de ilusão, digno de um palhaço mesmo. Ele consegue desviar de todos os ataques, até mesmo de tiros ele consegue se desviar. Tudo isso graças a um bom poder de previsão. Clank ele acaba percebendo isso e acaba desferindo um tiro no ponto futuro para tentar quebrar o ritmo do palhaço, e que para surpresa de todo mundo acaba dando certo e ele acaba acertando o abdômen do palhaço. O palhaço acaba utilizando uma outra habilidade dele que se chama Transferência de Dano, uma habilidade muito interessante e que o próprio nome já diz, ele transfere o dano de um local para outro, assim transferindo o dano que ele sofreu no abdômen para o braço dele. Além do palhaço estar fazendo, sei lá, um 1 contra 5, a gente consegue notar que ele utiliza um tipo de poder de chama negra e parte por uma luta de curto alcance, conseguindo ser páreo até mesmo contra o Leonard, que até então era um personagem muito bom a curta distância, fazendo me questionar que cada nível de sequência existe, parece um gap meio que absurdo. Porque um Beyonder de sequência 7 está conseguindo fazer tudo isso, eu fico curioso para saber o que um Beyonder de sequência 1 conseguiria fazer. E é no meio de toda essa confusão deles tentando capturar esse palhaço, que é revelado que o verdadeiro plano desse palhaço era na verdade deixar todo mundo com a guarda baixa e assim acabar liberando o artefato, a marionete, que estava dentro da maleta, fazendo com que todo mundo num raio de mais ou menos 5 metros fossem pegos e acabassem ficando imóveis, sendo controlados, virando marionetes desse brinquedinho macabro. Clank ele percebe que só conseguiria se despertar dos poderes da marionete com uma força externa. É então aí que ele decide executar novamente o ritual da sorte, que acaba invocando esse poder misterioso da névoa cinzenta e o leva para aquele mundo cósmico em que nós já vimos no primeiro episódio. Ali ele consegue perceber que realmente ele está livre dos poderes da marionete, mas que ele tem que correr contra o tempo para salvar o pessoal que ficou lá. Mas aí que surge a dúvida: será que ele voltar novamente, ele não vai estar preso aos poderes da marionete? É aí então que ele decide usar o pêndulo para fazer uma adivinhação. A pergunta então que ele faz é descobrir se é seguro ou não voltar para o mundo real, obtendo a resposta que sim, é totalmente seguro voltar. Voltando ao mundo real, e para surpresa dele, ele realmente não está mais sob o controle da marionete. Porém, para conseguir enganar o palhaço, ele finge que ainda está sendo controlado pela marionete. É aí então que o palhaço ele oferece um acordo para o Clank. Ele diz que ele vai despertar e liberar o Clank dos poderes da marionete se ele concordar em dar em troca o caderno da família Antígonos, e que de quebra ele ainda vai dar uma dica sobre a sequência número 8 do vidente. Então, com a guarda baixa e pronto para despertar o Clank,
Clan, o palhaço ele acaba sendo surpreendido com tiros do Clan, fazendo com que o palhaço se questionasse como que o Clan ele conseguiu se liberar da habilidade da marionete, mas que por ele estar distraído e com a guarda baixa, no momento que ele foi se desviar dos tiros, ele acaba entrando dentro do raio da marionete, fazendo com que ele se travasse e ficasse imóvel, igual a todo mundo ali dentro. O Clan, sem perder tempo e nem sequer dar nenhuma chance pro palhaço, ele já dispara contra a garganta do palhaço. E que ainda para garantir a morte do palhaço, ele logo em seguida já dispara na testa dele, acabando assim com o conflito desse episódio. Então finalmente eles acabam tendo acesso ao caderno e eles decidem selar e trancar esse caderno, a fim de fazer algumas investigações. Porém, antes deles mexerem com o caderno, eles precisam aguardar uma confirmação da catedral. Doom acaba dizendo que ele enfatizou os feitos do protagonista no relatório, dizendo que ele evitou uma catástrofe com um Beyonder fora de controle, além de ter salvado todo mundo ali e ter conseguido matar um Beyonder de sequência 7. E nessa reta final do episódio, a gente acabou ficando preso com um monte de mistérios, porque ali a gente vê o Clan mencionando sobre poção sendo assimilada e sendo que ele avisa pro Doom que ele descobriu que a sequência número 8 do vidente é o palhaço. O que será que isso quer dizer? Será que você tem que descobrir a próxima sequência para daí você poder obter esse poder? Porque eles não explicam nada, eles deixam a gente sempre com essa dúvida. Até porque faz parte desse universo ser meio que misterioso, deixar as coisas no ar. No final do episódio, o Clan acaba voltando para a universidade dele para conversar com um professor. Perguntar para esse professor se ele sabe de alguma coisa sobre o caderno da família Antígono ou alguma coisa sobre Ornaces. Pois a gente vê que o protagonista toda hora ele fica ouvindo algumas vozes sussurrando na mente dele. É sempre Ornaces alguma coisa, Ornaces aquilo, Ornaces isso. E que para surpresa de 0 pessoas, o protagonista não obtém nenhuma resposta do professor. Mas que o professor diz que vai manter contato com ele se ele descobrir alguma coisa. Nesse momento eu já estava meio que suspeitando desse professor, o professor Azik. É aí então que, como gancho, eles acabam revelando que na verdade o professor Azik ele tá planejando alguma coisa. E que ele não é um professor normal, ele parece ser um Beyonder. Porque no finalzinho a gente acaba percebendo que ele tem poderes ou algum contato com algo maligno desse mundo misterioso. Então galera, me diz o que vocês acharam desse episódio. Se assim como eu, vocês gostaram das coreografias, dos efeitos e dos poderes utilizados nesse episódio. E quais as suas teorias e expectativas para os próximos episódios da série. E se você gostou desse vídeo, já dá o like e se inscreve no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos de Lord of Mysteries. Vejo vocês no próximo vídeo e falou!